Meus amigos, se preparem porque a história que eu vou trazer aqui pra vocês hoje é bizarra. Você com certeza já deve ter visto alguém brincando, usando a expressão feminazista, né? Ah, as feminazes fazem isso, aquilo. Comparando alguns desses movimentos progressistas, esses movimentos coletivistas identitários com o nazismo, e possivelmente você também já viu em contrapartida alguém falando: ah, esses movimentos realmente são ruins, mas comparar com o nazismo é absurdo, não, isso aí já tá exagerando, tá pegando pesado, tá indo longe demais. Será mesmo? Bom, hoje a gente tem uma história que meio que depõe contra essa teoria. Na verdade, é uma história que demonstra, para não dizer prova, que o nazismo e o feminismo têm muito mais em comum do que a gente imagina. Mais do que isso, é uma história que prova que se você substituísse o povo alemão pelas mulheres e os judeus pelos homens, veículos feministas que estão entre os mais influentes do mundo comprariam essa versão, comprariam essa história, publicariam como se fosse algo incrível, genial e revolucionário. Não acredita? Pois espera só um pouquinho para ver. Mas antes, como sempre, eu preciso pedir para você deixar aquele like no vídeo, já ajudar aí no engajamento. Se inscreve também, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se possível, também me dá uma força contribuindo aí no meu Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal. Os links estão ali embaixo na descrição. Ou então pode fazer uma doação no meu PicPay também, só usando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Afinal de contas, se os campos de concentração feministas começarem a se popularizar aqui no Brasil, eu vou precisar de uma graninha extra para planejar minha fuga. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos logo dar uma olhada nessa história que, mano, sério, vocês vão pirar. Bom, entre 2017 e 2018, um grupo de pesquisadores decidiram testar uma teoria que eles tinham de que tem uma coisa muito errada com a academia, principalmente dentro da área de ciências humanas, ciências sociais. Na visão deles, essa área foi absolutamente tomada pelos progressistas e basicamente qualquer artigo cheio de lorotas progressistas, tiradas da cabeça mesmo, com pouco embasamento, é capaz de passar e ser publicado nos principais veículos da área, sem grande esforço, sem muito conhecimento e defendendo teses absolutamente absurdas e desumanas, só que maquiadas com essa aura de justiça social que as feministas, o movimento negro LGBT tanto adoram fazer. Pois é, sabe quando aquele amiguinho progressista decide tentar refutar você utilizando um artigo da Universa ou a publicação de um grande pesquisador de ciências sociais e tal, mostrando, olha só, essa pessoa que estudou muito sobre o assunto tá falando isso aqui, então é verdade? Bom, esse vídeo é perfeito para você mostrar para ele. Não garanto que ele vá assistir, provavelmente não, mas é interessante ter como uma carta na manga. Bom, eu vou começar a ler aqui para vocês partes da matéria, eu selecionei os melhores momentos que sintetizam todo esse experimento dele. Eu vou deixar a matéria completa ali na descrição, caso vocês queiram ler. É a tradução do resumo dos experimentos que eles fizeram, a explicação deles. E aí lá vocês conferem com mais detalhes, mas vou passar aqui no vídeo os trechos mais importantes para o entendimento de todos vocês. Nosso objetivo foi aprender sobre essa cultura e estabelecer que nos tornamos fluentes em sua língua e costumes ao publicar artigos revistos por pares em seus mais prestigiosos periódicos, o que só especialistas na área geralmente são capazes de fazer. Esse trecho inicial já é muito interessante, porque, como eles falaram, geralmente você precisa ser um especialista muito estudado para conseguir publicar um artigo num periódico de prestígio, só que nesse caso eles só emularam discursos lacradores, defendendo teses absurdas, mimetizando o que eles viam que os outros progressistas faziam em seus artigos, e com poucas semanas de experiência eles já foram capazes de fato publicar vários dos seus artigos. Ainda que nossos artigos sejam extravagantes e intencionalmente falhos de modos significativos, é importante reconhecer que eles se encaixam quase perfeitamente junto aos outros nas disciplinas sobre consideração. Para demonstrar isso, precisamos que os artigos fossem aceitos, especialmente por periódicos importantes e influentes. Esse mero encaixe não poderia gerar a profundidade necessária para o nosso estudo, no entanto. Também precisávamos escrever artigos que corressem riscos ao testar algumas hipóteses, de tal modo que a sua aceitação em si diga algo sobre o problema que estamos estudando. Ou seja, enquanto eles estavam escrevendo os artigos, eles já sabiam que os artigos eram falhos. Eles já sabiam que tinham problemas. Eles colocaram de propósito falhas e problemas dentro dos artigos e ainda assim os artigos foram aceitos, aclamados e publicados. Nossa metodologia de redação de artigos seguiu sempre um padrão específico.
começava com uma ideia que ressoasse com nossas preocupações epistemológicas ou éticas com a área, e depois buscava dobrar a comunidade acadêmica existente a apoiá-la. O objetivo era sempre usar o que a literatura existente oferecia para tornar aceitável algum pedacinho de maluquice ou perversidade para os níveis mais altos da respeitabilidade intelectual dentro da área. Portanto, cada artigo começava com algo absurdo ou profundamente antiético, ou ambos, que queríamos passar ou concluir. Depois, fazíamos a literatura revista por pares existente cumprir nossa demanda na tentativa de sermos publicados no cânone acadêmico. Esse é o sentido primário do projeto. O que acabamos de descrever não é produção de conhecimento, é sofisma, ou seja, é um embuste de conhecimento que não deveria ser confundido com a coisa real. A maior diferença entre nós e a comunidade acadêmica que estamos estudando por imitação é que nós sabíamos que estávamos inventando coisas. Mano, não é maravilhoso? Olha a ideia desses caras, velho. Eles sabiam que estavam inventando ciência, né? Basicamente, vamos tirar a ciência aqui da nossa cabeça com as maiores maluquices e coisas antiéticas e fazer esses acadêmicos pseudo-intelectuais aceitar e publicar essas coisas nos maiores periódicos do mundo. Esse processo é a única linha que junta todos os 20 dos nossos artigos, embora tenhamos usado uma variedade de métodos para inventar as várias ideias postas neles para ver como os editores e revisores responderiam. Às vezes só pensamos em alguma ideia louca ou desumana e a apresentamos. E se escrevêssemos um artigo dizendo que devemos treinar homens como treinamos cachorros, para prevenir a cultura do estupro? Daí veio o artigo Parque dos Cães. E se escrevêssemos um artigo alegando que quando um homem se masturba em ambiente privado pensando em uma mulher sem o consentimento dela, na verdade, sem que ela jamais descubra, ele está cometendo violência sexual contra ela. Essa ideia nos deu o artigo sobre masturbação. E se alegarmos que a razão pela qual a superinteligência artificial é potencialmente perigosa é que ela está sendo programada para ser masculinista e imperialista, usando o Frankenstein de Mary Shelley e a psicanálise lacaniana? Esse é o nosso artigo sobre inteligência artificial feminista. E se defendermos que o corpo gordo é legitimamente fisiculturista, como um fundamento para introduzir uma categoria de fisiculturismo gordo dentro do esporte do fisiculturismo profissional? Você pode ler como isso funcionou na publicação de Fat Studies. E para quem ainda não está acreditando, sim, todos esses casos são artigos que eles realmente escreveram, que realmente foram aceitos, aclamados, super elogiados e publicados em periódicos muito respeitados, muito bem ranqueados no meio das ciências sociais. Inclusive, como vocês podem ver, tem um link para cada um desses artigos na matéria que está ali linkada na descrição. É só clicar ali no nomezinho sublinhado, mas obviamente eles estão em inglês. E calma que tem mais viagem, ó. O nosso artigo sobre consolos fez isso para responder a pergunta: por que homens heterossexuais tendem a não se masturbar pela penetração anal? E o que poderia acontecer se tentassem? Dica: de acordo com o nosso artigo, publicado em Sexuality and Culture, um dos mais importantes periódicos sobre sexualidades, eles serão menos transfóbicos e mais feministas se tentarem. Pois é, os caras escreveram um artigo incentivando homens a praticar masturbação anal em nome do feminismo e contra a transfobia. E os revisores, mano, sei lá, as pessoas que precisam ler pra saber se vão aceitar publicar o artigo ou não, acharam a ideia maravilhosa. Vocês vão ver alguns comentários no final. Usamos outros métodos também, como por exemplo, imagina se aquela lista progressiva que apareceu nas notícias poderia ser descrita num artigo que propusesse que os homens brancos nas universidades não deveriam ter permissão para falar em sala de aula, ou de terem seus e-mails respondidos pelo instrutor. E melhor ainda, que se pedisse a eles para se sentarem acorrentados no chão, para que possam vivenciar a dívida histórica. Esse foi o nosso artigo sobre a lista progressiva. A resposta parece ser sim. E a revista, importantíssima de feminismo, Hyperia, não sei pronunciar isso, foi surpreendentemente simpática a ideia. Mano, olha isso, velho. É exatamente como eles disseram lá no começo, né? Vamos pegar uma ideia bastante desumana, antiética, absurda, cruel, e ver se os cientistas sociais, os acadêmicos, eles aceitam isso e elogiam. Vamos propor que os homens brancos não recebam mais orientação nas faculdades, não tenham mais seus e-mails respondidos e ainda tenham que fazer a aula acorrentados no chão. E tem cientista social tarimbado e periódico renomado no mundo endossando e concordando com isso, velho. Como eles disseram, a diferença entre eles e os reais progressistas é que eles sabem que eles estão falando uma merda absurdamente desumana e que ninguém que tenha pelo menos metade do cérebro funcionando deveria aceitar. E aí vem a cereja do bolo, né? Outra ideia dura de engolir nossa foi: será que publicariam uma reedição feminista de um capítulo do Mein Kampf de Adolf Hitler? A resposta para essa pergunta se revelou também um sim, dado que a revista de serviço social feminista
A filia acabou de aceitar o artigo. Conforme progredíamos, começamos a perceber que mais ou menos qualquer coisa poderia funcionar, contanto que ficasse dentro da ortodoxia moral da área e demonstrasse um entendimento da leitura existente. Os caras fizeram uma revista feminista publicar Hitler, mano. E assim, quando eles falam que esses periódicos possuem muita credibilidade e tal, eles estão falando que literalmente existe um ranking para medir essas coisas e eles foram pegar só os periódicos mais bem ranqueados. Então não dá pra falar, é um caso isolado, mas foi só uma revistinha feminista qualquer. Não! São veículos absurdamente importantes dentro da área, no mundo inteiro, os mais importantes do mundo. E uma dessas revistas feministas publicou Hitler pra elas. Hitler tava certo. Ele só errou em separar judeu de alemão. Tinha que separar homem de mulher. Isso é legitimamente, literalmente, feminazismo. Em outras palavras, nós agora temos boas razões para acreditar que, se nos apropriarmos da literatura da área da forma certa, e sempre parece haver uma citação ou uma corrente da literatura que torne isso possível, podemos dizer qualquer coisa que quisermos que esteja na moda na política. As perguntas subjacentes em cada caso eram as mesmas. O que precisamos escrever e o que precisamos citar? Todas as nossas citações são reais, a propósito, para conseguir publicar essa loucura como um trabalho acadêmico de alto nível. O que fizemos? Escrevemos 20 artigos e os submetemos para publicação nas melhores revistas nas áreas relevantes, mais a respeito abaixo, com um sucesso considerável, mesmo tendo de vir a público com o projeto prematuramente e assim parar o estudo antes que pudesse ser concluído de modo apropriado. Na data em que publicamos essa explicação, nós temos 7 artigos aceitos, 4 desses foram publicados online, 3 outros foram aceitos e não houve tempo de a publicação acontecer. Isso é algo que pode levar meses. E só para deixar claro, tá? Todos aqueles exemplos que eu trouxe anteriormente, aqueles artigos sobre homens sendo criados como cachorros, brancos acorrentados e tudo mais, esses são os que foram publicados. Para vocês verem que não era pouca coisa, não era uma viagem leve. Eles conseguiram fazer esses periódicos publicar as maiores atrocidades possíveis. Bom, 7 artigos ainda em tramitação que tivemos de abandonar. 2 foram revistos e ressubmetidos e estão aguardando decisão. O julgamento da fase de revisão e ressubmissão geralmente resulta na publicação após a compleição das correções pedidas. Um parecer de rejeição e ressubmissão pode resultar na publicação após correções mais substanciais. É muito raro que artigos sejam aceitos de imediato. 1 ainda está sob revisão em seu periódico atual e 4 estão pendentes em prazo de submetê-los aos periódicos após a rejeição, revisão e ressubmissão, ou rejeição e ressubmissão. O que significa que esses são 7 artigos que eles provavelmente teriam conseguido publicar. Pelo menos 2 já estavam muito bem encaminhados e os outros também era só eles fazer correções maiores que eles provavelmente conseguiriam a publicação, só que o esquema deles acabou sendo exposto antes que eles concluíssem todo o trabalho, né? 6 dos artigos foram retirados por serem fatalmente defeituosos, para além de reparos. Então, basicamente, dos 20 que eles escreveram, só 6 é que realmente acabaram sendo vetados por esses periódicos. E aqui umas coisinhas bem interessantes. 4 convites foram feitos para que fôssemos revisores de outros artigos como resultado do nosso trabalho acadêmico exemplar. Por razões éticas, recusamos todos esses convites. Se quiséssemos ter participado por completo na cultura deles dessa forma, no entanto, teria sido uma oportunidade única de improvisar para ver quão longe poderíamos chegar com a hipótese de que o cânone da literatura dessas áreas fica enviesado, em parte porque o processo de revisão por pares estimula os vieses políticos e ideológicos políticos delas. O que isso significa? Que, basicamente, a galera que é chamada para fazer a revisão dos artigos é muito progressista. Então, assim, os pares que estão lá fazendo as revisões, eles já têm uma ideologia totalmente enviesada. E aí, quem está escrevendo já está com um viés claro na cabeça e os revisores vão lá e colocam mais viés ainda. Então é claro que qualquer galhofa, qualquer baboseira é aceita, porque todo o meio acadêmico está tomado por essas pessoas, está tomado pelo progressismo. Então, a lorota mais imbecil do mundo pode passar, porque os revisores vão ser progressistas também. É capaz deles quererem mais progressismo ainda. Se você vai com um estudo um pouco mais sério, um pouco mais neutro, provavelmente eles vão enfiar ideologia ali na hora da revisão e te forçar a lacrar cada vez mais no teu artigo. Só que os caras falaram que eles não aceitaram o convite porque, mano, eles estariam deturpando o projeto das outras pessoas aí, né, nessa revisão, e realmente isso seria mais sacanagem, né, do que o que eles estavam fazendo. E olha só, mano, eles ainda tiveram um artigo sobre a cultura do estupro em Parque de Cães, aquele artigo lá sobre domesticar homens da mesma forma que se domestica cachorros. Esse artigo ganhou um reconhecimento especial por sua excelência no periódico em que foi publicado,
Gender, Place and Culture, um periódico de alto calibre que lidera a área da geografia feminista, e o periódico premiou o artigo como uma de 12 obras de geografia feminista como parte da celebração do aniversário de 25 anos da revista. Sim, um dos artigos premiados e destacados dessa revista aí era só uma trollagem. Em resumo, passamos 10 meses escrevendo os artigos, terminando cada artigo numa média de 13 dias. Véi, olha isso. Olha isso. Os caras passaram 10 meses escrevendo 20 artigos, terminavam em 13 dias e conseguiam publicar nas maiores revistas. Lembra quando foi dito lá no começo que geralmente isso é uma coisa que só os maiores especialistas da área conseguem? Os caras fizeram isso trollando, com 10 meses de pesquisa. 20 artigos. Não publicaram todos, é verdade, mas como eles dizem aqui, 7 artigos publicados em 7 anos é um número considerado muitas vezes suficiente para ganhar uma posição estável na maioria das universidades, embora na realidade os requisitos variem por instituição. Eles publicaram 7 artigos em 10 meses e provavelmente iam conseguir mais 7 ainda. Isso é completamente absurdo. Quanto ao nosso desempenho, 80% dos nossos artigos passaram pela completa revisão por pares, o que corresponde ao padrão de 10, 20% dos artigos que são rejeitados de pronto, sem revisão nos maiores periódicos da área. Melhoramos essa taxa de 0% no começo para 94,4%, depois de alguns meses experimentando na produção de outros artigos fraudulentos. Por termos sido forçados a vir a público antes que pudéssemos completar nosso estudo, não temos certeza de quantos artigos teriam sido aceitos se houvesse tempo de acompanhá-los no processo. Artigos tipicamente levam de 3 a 6 meses ou mais para completar o processo inteiro, e um dos nossos estava sobre revisão de dezembro de 2018 a agosto de 2018. Mas uma estimativa de chegar a ao menos 10 aceitações, provavelmente até 12, parece garantida no momento em que precisamos encerrar. Os nossos artigos também apresentam metodologias muito fracas, incluindo estatísticas incrivelmente implausíveis, como usamos em Parque dos Cães, alegações não sustentadas pelos dados, como no artigo Cisnorme, Peitões e Consolo, e análises qualitativas motivadas por ideologia, como em Cisnorme, Pornografia, a gente pode ver na seção de artigos abaixo, e metodologias qualitativas questionáveis, tais como a pesquisa poética e a autoetnografia, às vezes chamada pejorativamente e corretamente de meusquiza. Houve também tolices consideráveis, incluindo a alegação de termos examinado minuciosamente os genitais de pouco menos de 10 mil cachorros, enquanto interrogávamos os donos a respeito da sexualidade dos animais. Esse do artigo premiado lá, o Parque dos Cães. Uma aparentemente perplexidade diante de homens heterossexuais se interessarem por mulheres. Em Reuters, foi o artigo dele sobre peitões. A insistência de que há algo a ser aprendido sobre o feminismo ao botar 4 homens para assistir a milhares de horas de pornografia pesada durante um ano, enquanto respondiam repetidamente ao teste de associação implícita de gênero e ciência, artigo deles sobre pornografia. A expressão de confusão sobre por que as pessoas se preocupam mais com a genitália dos outros quando consideram fazer sexo com eles. Realmente, por que será, Por que em Cisnorme? E a recomendação para homens penetrarem a si mesmos analmente para se tornarem menos transfóbicos, mais feministas e mais preocupados com os horrores da cultura do estupro, no artigo sobre consolos. Nada disso, exceto por Ellen Wilson, esse é um nome falso que eles inventaram para publicar um desses artigos, ter registrado um estupro canino por hora em parques urbanos para cães em Portland, Oregon, levantou suspeitas em qualquer revisor, até onde mostram os relatórios deles. Ou seja, de toda a groselha, de todas as baboseiras que os caras escreveram, a única coisa que levantou alguma suspeita foi esse dado de um estupro canino por hora. Cara, sério, isso é muito surreal. Eu já falei algumas vezes nos últimos anos que o progressismo, ele tá tão bizarro que assim, não dá mais pra saber, não dá pra ter certeza quando é uma paródia e quando realmente é uma pessoa progressista falando uma merda. Porque é exatamente isso, cara, não dá pra saber. Os progressistas de verdade, eles são iguais às paródias. Iguais! Às vezes as paródias defendem coisas mais coerentes e parecem mais sensatas do que o progressista de verdade. E essa pesquisa desses caras demonstra que isso não acontece só na bolha do Twitter. Não são só aqueles progressistinhos, adolescentes, analfabetos funcionais que mal entraram na faculdade e já estão sendo totalmente doutrinados que falam essas bobagens, que são totalmente confundíveis com paródias. Não, os maiores especialistas no assunto, os cientistas sociais, eles também. Se pá, eles são até piores, na verdade. Enfim, vamos ver agora como chegou ao fim a jornada desses 3 guerreiros. Na verdade, 2 guerreiros e uma guerreira, eram 2 homens e uma mulher que estavam escrevendo esses artigos. Como termina essa história? Perto do fim de julho de 2018, uma necessidade urgente de encerrar o projeto prematuramente surgiu depois que o nosso artigo do Parque dos Cães atraiu atenções incrédulas nas redes sociais geradas pela conta
Real Peer Review, que é uma plataforma dedicada a expor trabalhos acadêmicos de péssima qualidade. Essa incredulidade merecida, eles sabem que era um trabalho de péssima qualidade e que, né, merecidamente estava lá, né? Essa incredulidade merecida levou pequenas publicações jornalísticas e mais tarde maiores a investigarem a nossa autora fictícia Ellen Wilson e a nossa instituição inexistente, a PRI, sei lá, e a não acharem vestígios de nenhum dos dois. Sob pressão, o periódico que publicou o artigo, Gender, Place and Culture, pediu à nossa autora que provasse a sua identidade e depois publicou um termo de preocupação acerca do artigo. Isso despertou mais atenção e finalmente levou ao envolvimento do Wall Street Journal e, o que é bem mais importante, mudou a ética de uso do embuste dentro do projeto. Com mais jornais e, naquele momento, 2 periódicos pedindo que provássemos as identidades dos nossos autores, a ética mudou de uma necessidade defensável de investigação e surgiu uma necessidade de mentir para continuar. Não nos sentimos bem com essa possibilidade e decidimos que a hora de vir a público com o projeto havia chegado. Como resultado, nos entendemos com o Wall Street Journal no começo de agosto e começamos a preparar um resumo tão rápido quanto possível, embora ainda tivéssemos vários artigos progredindo com a confiança no processo de revisão por pares. Ou seja, eles acabaram sendo expostos por pessoas de fora do meio. Lá dentro ninguém desconfiou que esses caras eram só um bando de troll inventando artigo absurdo. Mas então, por que eles fizeram isso? Seria porque eles são racistas, sexistas, intolerantes, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, transhistéricos, antropocêntricos, problemáticos, privilegiados, violentos, de extrema-direita, homens brancos cis-hétero e uma mulher branca que estava demonstrando a sua misoginia internalizada e uma necessidade urgente de aprovação masculina, que queriam autorizar a intolerância e preservar esses privilégios enquanto ficavam do lado do ódio? Não, nenhuma dessas possibilidades se aplica. Entretanto, eles serão acusados de tudo isso, mas já tenho uma boa ideia do porquê. Não sei porque eu li isso em terceira pessoa ao invés de em primeira pessoa, como eles escreveram, mas enfim. Para muitos que não estão envolvidos com a academia, em particular aqueles que não acreditam no valor dela em geral, pode parecer que estamos lidando com mais uma picuinha acadêmica obscura de pouca relevância para o mundo real. Vocês estão enganados. O problema que estudamos é da maior relevância para o mundo real e todos que o habitam. Por outro lado, aqueles que veem a academia com bons olhos e apoiam ética e ou politicamente a pesquisa em ciências sociais e humanidades com foco em questões da justiça social, podem pensar que o trabalho que os pesquisadores estão fazendo nesses tópicos é importante e geralmente tem sanidade. Teriam razão que é importante, mas não que tem sempre sanidade. Uma parte do trabalho sendo produzido é com certeza horrendo e surreal e exerce uma influência considerável sobre a área e além. Como liberais, reconhecemos que vocês possam ter resistência a considerar que as nossas evidências apontam para um problema inegável na pesquisa acadêmica em questões importantes relevantes à justiça social. O trabalho feito nessas áreas alega continuar o trabalho vital dos movimentos de direitos civis, do feminismo liberal e do orgulho gay. Esse trabalho busca lidar com a opressão das mulheres e das minorias raciais e sexuais. Sem dúvida, vocês poderiam acreditar, portanto, que esses corpos de literatura devem ser essencialmente sãos e bons, mesmo que vocês reconheçam que há alguns exageros e tolices. Depois de passar um ano imersos e nos tornando especialistas reconhecidos dentro dessas áreas, além de testemunhando os efeitos divisivos e destrutivos quando ativistas e turbas das redes sociais as põem em prática, podemos agora afirmar com confiança que as áreas não são boas nem sãs. Além disso, essas áreas de estudo não continuam um importante e nobre trabalho liberal dos movimentos de direitos civis. Elas o corrompem enquanto abusam do seu bom nome para continuar vendendo um tipo de curandeirismo social para um público que fica cada vez mais doente. Para que saibamos qualquer coisa a respeito da injustiça na sociedade e consigamos mostrá-la para os que não estão cientes dela ou a negam, o trabalho acadêmico sobre essa injustiça precisa ser rigoroso. Atualmente, não é. E se o estudo desses caras e esse vídeo aqui não deixou isso claro para você, sei lá, assiste de novo, até você entender isso. Isso permite que a área e os problemas de justiça social relacionados a ela sejam descartados. É um problema sério e preocupante e devemos resolvê-lo. Qualquer trabalho acadêmico que parta de pressupostos radicalmente céticos sobre a verdade objetiva, por definição, não encontra a verdade objetiva, nem pode encontrar. Em vez disso, promove preconceitos e opiniões e os chama de verdades, entre aspas. Para construtivistas radicais, essas opiniões são especificamente enraizadas num programa político de justiça social. Basicamente, o que ele está falando aqui, em outras palavras, é que isso não é ciência. Essas pessoas não estão buscando verdades objetivas, não estão buscando fatos. Eles estão mudando definições, eles estão mudando conceitos, eles estão distorcendo a realidade para chamar isso de verdade
sociedade, apoiados justamente nessa academia que faz o discurso deles ganhar força como se fosse algo sério, relevante, como se fosse de fato a verdade, mas não é, por causa do construtivismo crítico, que vê o conhecimento como um produto de desequilíbrios injustos de poder, e por causa desse tipo de ceticismo radical, que rejeita a verdade objetiva, esses acadêmicos são como curandeiros que fazem um diagnóstico da nossa sociedade como comprometida por uma doença que somente eles podem curar. Essa doença, como eles a veem, é endêmica em qualquer sociedade que promova a agência do indivíduo e a existência de verdades objetivas, ou cientificamente cognoscíveis. Mais uma vez, sociedades liberais, sociedades que prezam pelo indivíduo em primeiro lugar, sociedades que buscam a verdade objetiva, que buscam praticar a ciência como ela deveria ser feita, essas são as sociedades doentes que precisam ser curadas pelo santo progressismo, padroeiro da lacração. Depois de passarmos um ano fazendo esse trabalho por nós mesmos, entendemos por que essa pesquisa fatalmente defeituosa é atraente, como exatamente está errada em seus fundamentos e como é condutiva a ser usada para passar dos limites eticamente. Vimos, estudamos e participamos de sua cultura através da qual ela prova, entre aspas novamente, que certos problemas existem e então defende tratamentos muitas vezes divisivos, degradantes e nocivos, sem os quais todos estaríamos melhor, como, por exemplo, acorrentar brancos nas salas de aula e impedir que eles possam perguntar para o professor, ou como, por exemplo, domesticar os homens da mesma forma que domesticamos os cachorros para acabar com a cultura do estupro, ou como, por exemplo, incentivar que os homens enfiem um consolo no próprio rabo para que eles sejam mais feministas. Se tem alguém que pode falar com propriedade essa frase que eu acabei de ler, são justamente esses caras. Não é achismo, eles foram lá e provaram isso. Também sabemos que o sistema de revisão por pares, que deveria filtrar e remover os vieses que permitem que esses problemas cresçam e ganhem influência, é inadequado dentro dos estudos de ressentimento, que é como eles chamam essa área do progressismo, são os estudos de ressentimento. Isso não é tanto um problema com a própria revisão por pares, quanto um reconhecimento de que a revisão por pares só pode ser tão imparcial quanto o corpo agregado de pares que são chamados a participar. Basicamente é o que eu falei antes, quando todos os pares que são chamados para revisar os estudos de ciências sociais são progressistas lacradores, que relevância que tem isso? É claro que um estudo lacrador imbecil vai passar. Os revisores concordam com aquela baboseira? No mínimo deveria ter um progressista e um conservador, um de cada lado, para revisar. Aí daria para acreditar um pouquinho, pelo menos, na imparcialidade dessa área. Os pesos e contrapesos céticos que deveriam caracterizar o processo acadêmico foram substituídos por ventos fortes de viés da confirmação que sopram os estudos de ressentimento cada vez mais para fora de curso. Não é assim que a pesquisa deveria funcionar. Ou seja, os revisores, além de tudo, empurram mais ainda para a esquerda. Embora não pareça imediatamente óbvio, pois os incentivos financeiros para os pesquisadores, na maior parte, não estão diretamente envolvidos, embora as editoras com certeza estejam lucrando com isso, esse é um tipo flagrante de corrupção. Dessa forma, a pesquisa com viés político, que repousa sobre premissas muito questionáveis, ganha legitimidade como se fosse conhecimento verificável. E então continua a permear nossa cultura porque professores, ativistas e outros citam e ensinam esse corpo crescente de trabalho acadêmico ideologicamente tendencioso e falacioso. Ele está falando aqui, o progressismo corrompeu as universidades, as faculdades, a academia, e como consequência eles vão entrando nas escolas, nas faculdades, universidades, os professores vão ensinando cada vez mais essas coisas, porque tudo está balizado, né, tá aprovado e certificado por esses cientistas sociais que estão sempre soprando os ventos para o mesmo lado. E obviamente isso acaba saindo depois para o mercado de trabalho também e vai para a grande mídia, e aí a gente vive no mundo que vivemos hoje, que é pura lacração, não importa para onde você olhe. Enfim, depois eles descrevem com mais alguns detalhes esses 7 artigos deles que foram aprovados. Eu já vou pular direto para o 6º porque os outros 5 a gente já viu muito bem ao longo do vídeo. Mas aí tem esse artigo muito louco, Reuniões Lunares. Título: Reuniões Lunares e o significado da sororidade. Um retrato poético da vivência espiritual feminista. Isso aqui foi publicado, e olha só, sem tese clara. Um monólogo poético incoerente de uma feminista amarga e divorciada, grande parte do qual foi fabricado por um gerador automático de poesia de angústia adolescente antes de ser editada para algo levemente mais realista, entre aspas, que foi então intercalado com reflexões autoetnográficas, egocêntricas sobre a sexualidade e a espiritualidade feminista, escritas completamente em menos de 6 horas.
Mano, isso aqui é tudo muito bizarro nisso, né? Os caras pegaram um gerador automático de poesia, deram uma editada, escreveram a parada toda lá em 6 horas e conseguiram publicar isso numa revista de prestígio progressista, velho. Parece aqueles trabalhos de escola, né? Nem de faculdade, aqueles trabalhos de escola feito totalmente nas coxas, que a professora nem lê, sei lá, ela passa os olhos por cima e te dá uma nota lá. Mano, sei lá, é muito bizarro. E o propósito deles com isso? Observar se os periódicos aceitarão disparates incoerentes se forem pró-mulher o suficiente, implicitamente anti-homem e profundamente anti-razão, para o propósito de introduzir formas de saber alternativas e feministas. Nota, foi escrito completamente por James, que é um homem. E lembra do famigerado artigo que citava um trecho do livro do Hitler, né? Vocês querem dar uma olhada em qual foi o feedback que esses caras receberam por publicar isso numa revista feminista? Depois, como eu falei, se vocês quiserem ler o resto da matéria na íntegra, é só dar uma olhada no link. Tem comentários sobre todos os artigos deles e é muito engraçado, certamente vale a pena conferir. Mas olha só, sobre o Mein Kampf feminista lá. Este é um artigo interessante que busca avançar os objetivos do feminismo, inclusivo ao tratar da questão da aliança/solidariedade. Uau, bem parecido com os objetivos de Hitler mesmo. Ao ler o seu manuscrito, considerei a sua abordagem tanto do feminismo neoliberal quanto do feminismo de escolha como tendo bom fundamento. Muito bem. Tenho muita simpatia pelos argumentos centrais do artigo, tal como a necessidade de solidariedade e a natureza problemática do feminismo neoliberal. Porque eles estavam propondo, pelo jeito, um feminismo mais autoritário, né? O que faz sentido, né? Já que, bom, o texto era originalmente do Hitler. E é isso, meus queridos. Essa foi a viagem de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido bastante com esse tema um tanto quanto peculiar, curioso. Eu achei esse assunto muito legal porque, ao mesmo tempo em que é um negócio extremamente pertinente, é uma crítica super válida a essa academia progressista lacradora, também acabou sendo muito engraçado. Então, isso aqui é a definição de tragicômico. É só isso. Sem mais palavras, meritíssimo, caso encerrado. Agora é só deixar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente os lacradores, que não vão aguentar assistir 2 minutos e vão fechar o vídeo, mas não custa tentar. E é claro, se puder, deixa aquela força contribuindo no Apoia-se ou se tornando membro, ou então através do PicPay. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui!